Vamos começar esse dia na presença do Senhor. Bom dia, bom dia. E Deus está pertinho. Ele está pertinho e vai falar com a gente hoje, comigo, com vocês. Peço oração para o meu papai, está com câncer. Oh, amada. A gente pode conversar no direct. Qual que é o nome do teu pai para eu anotar aqui? Colocar o nome dele na listinha de oração. Eu coloco aqui para orar por ele, tá? Mas pode me chamar no direct também pra gente conversar. Bom dia. A Mari. Silvana tá aqui também. Francisco Soares. Deixa eu anotar aqui. Francisco Soares. Terminando a conexão, eu já oro por ele. Deus no controle, isso aí. Bom dia, povo do Senhor Jesus. Tô feliz a gente estar aqui. Vamos orar, isso, Mu. Todo mundo orando. Uma corrente de oração, uma corrente do bem, né? Muito mais do que uma pessoa orando. Deus escuta a oração de quando pessoas se reúnem, nem que seja online. Peço também oração por Sandra Carlin. Orando também por ela. Assim que terminar a conexão, eu faço uma oração aqui já de agradecimento pela conexão. E já oro por essas pessoas também. E por tantas outras pessoas que eu tenho nominho lá na minha listinha de oração. Gente, eu tenho um esqueminha de oração, sabe? Senão a gente esquece, senão a gente se perde, né? Então eu tenho uma listinha com situações, pessoas, sonhos, enfim, várias coisas assim que eu coloco na minha frente para lembrar de orar. Bom dia, Wagner. Tássila também. A Z também entrou. Estamos aqui, Senhor Jesus. Venha estar presente nesse momento que teu Santo Espírito derrame a tua vontade, as suas palavras somente, para o nosso coração nessa segunda-feira e no começo dessa semana, né? Antes da gente começar a nossa mensagem, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer e falar assim que de uma maneira especial, eu oro por todo mundo que me segue, que tá aqui nas redes sociais. Tem gente que só me segue no Face, tem gente que só me segue lá no YouTube. Eu oro por todas as pessoas que acompanham, mas quem tá aqui no online comigo, eu peço assim, às vezes tá um dia, às vezes tá outro dia, né? Nem sempre dá todos os dias, a gente tem os nossos afazeres. Eu entendo vocês, mas eu tenho um carinho tão grande, eu peço assim para Deus com tanta misericórdia por vocês, sabe? Eu falo assim, Pai, eles estão buscando, assim como eu tô buscando, eles também estão. Tenha misericórdia, visite essas casas, visite essas famílias, né? Eu acho que a oração intercessória, quando a gente ora um pelos outros, Deus vê amor, Deus vê de alguma forma, né, o amor dele se espalhando. E então ele fica feliz e ele atende, ele inclina os ouvidos para escutar a nossa oração. Vamos começar? A nossa mensagem hoje é 27 de 30 mensagens sobre superação. E quando a gente fala de superação, Mu, você anota esses nominhos aqui que a Z, por favor, colocou aqui para mim, para eu orar. Valdene, Marcele, Paulo, Ludmila e Linsmart. Você anota para mim, por favor, Mu? Bom dia, Aninha. Ele vai anotar aqui para orar, tá bom? Vou colocar aqui na minha listinha de oração. Mas vamos lá. Jesus certamente se compadece das situações que a gente está vivendo nesse momento.
Pode ser doença, pode ser crise de ansiedade, pode ser situação financeira, enfim. Temos tantos problemas, temos tantas lutas. Só que o que mais me comove, o que mais constrange o meu coração é pensar que Jesus não está indiferente a isso. Ele está sofrendo, se compadecendo. E a história que a gente vai conversar, né, hoje, fala sobre isso, sobre a compaixão de Jesus com relação às nossas necessidades humanas. E falta 4 mensagens aqui para a gente encerrar essa série. Eu vou tirar uns dias de férias, daí só ano que vem a gente começa com outras séries. Não tão longas quanto essa. Opa, minha Bíblia caiu aqui. Não tão longas quanto essa, mas eu vou fazer séries menores. Digamos, 5 encontros sobre tal assunto, sobre amor, sobre perdão, sobre medo, né? Vou fazer esse tipo de série ano que vem. Mas desses 4 encontros que a gente ainda tem sobre superação, eu quero trazer aqui histórias e exemplos e ensinamentos de Jesus para nós. Toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, e todas as histórias, todas as passagens que a gente trabalha na Bíblia, que a gente trouxe aqui, é uma mensagem de Deus para nós. É uma mensagem para o povo de Deus de todas as eras da história da raça humana. A Bíblia tem essa característica atemporal, um ensinamento que serviu há 3.000 anos atrás, há 4, há 2, serve ainda hoje no século 21. No mundo onde a gente tem tecnologia, onde a ciência está desenvolvida. Os ensinamentos de Jesus continuam sendo atuais e sendo aplicáveis na vida do ser humano. Por quê? Porque esses ensinamentos vêm do nosso Criador, de quem nos fez. Shalom a todos. A paz do Senhor. Bom dia, bom dia. Povo, estamos falando aqui sobre superação, sobre lições de Jesus, e a gente vai falar especificamente sobre 4 passos do que fazer num problema, para superar um problema. 4 passos que a gente aprende numa história de Jesus, tá? Então, aperta, enquanto a gente tá aqui, já vão apertando esse aviãozinho abençoado aí, porque o barulho dos bons precisa ser mais alto. A gente não pode ficar na mornidão, a gente não pode ficar quieto, a gente não pode não falar, só receber. Fazendo um parênteses, eu tô lendo um livro poderoso, e esse livro tem mexido muito comigo, e uma das falas desse livro fala assim, né, que quando a gente realmente tá vivendo pessoalmente com Jesus, quando a gente vai para a igreja, o nosso maior intuito é fazer o bem, chegar lá e fazer algo por alguém ou por várias pessoas e não receber. E não só sentar lá no banco de igreja e assistir uma pregação e ficar lá esperando o padre ou o pastor falar. Às vezes o presbítero, né? E isso entrou no meu coração como uma faca de 2 gumes. Porque eu vou para a igreja para buscar bênção. Eu vou lá assim, Senhor, tô aqui, né? Claro que a gente tem que ir para a igreja para buscar bênção, né? Lá é um lugar de bênção. Mas será que é só isso, né? Até que ponto nós estamos movidos pelo nosso egoísmo? Enfim, que o Espírito Santo de Deus comova os nossos corações para a gente não esquecer de dar, de compartilhar, né? De estar aqui pelo outro também, de servir mais do que receber. Enfim, então aperta esse aviãozinho e vamos lá. Depois eu compartilho o link aqui com vocês, e vocês nos stories,
Essa mensagem vai estar lá no YouTube, vocês podem pegar o link do YouTube e enviar para as pessoas também. Então vamos lá, né? Jesus, ele não está indiferente às nossas doenças, às nossas situações. Ele não está indiferente, ele olha para isso e se compadece. E eu estava lendo ontem à noite a história do milagre da multiplicação dos pães, lá em Mateus 14. E eu estava no hospital lendo isso, porque meu marido teve um probleminha, ele travou na coluna. Eu fui levar ele lá, enquanto eu esperava ele ser atendido, eu estava lendo isso na minha Bíblia. E eu fiquei pensando assim, fiquei prestando atenção em algumas palavras específicas, e eu comecei a estudar aquele tema. E antes de Jesus fazer esse milagre da multiplicação dos pães para uma multidão de 5.000 pessoas, a Bíblia relata que Jesus e os discípulos precisavam encarecidamente de descanso. Eles estavam muito cansados, muito exaustos. E para a gente trazer na nossa cabecinha o contexto sócio-histórico daquela época, para a gente se localizar naquela situação e a gente conseguir imaginar aquela cena, a gente não pode esquecer que eles andavam num deserto. E não é esses desertos assim, né, de areia que o pé afunda, é aquele deserto de pedregulho, lá de Samaria, de Jerusalém, onde você vai andando, tem pedra, tem um arbusto seco ali, um arbusto seco ali, uma montanha, você pisa numa pedra, ela escorrega no teu pé, você cai, enfim, naquele sol ali de 44 graus durante o dia, até 50. O calor cansa muito mais a gente. Daí calor, racionalidade de água, de comida, o povo sedento, e mesmo assim, famílias inteiras seguindo Jesus por onde ele ia. E a Bíblia fala que Jesus estava procurando um lugar para descansar. Ele e os discípulos já estavam dias mal comendo, mal dormindo, mas a multidão ia atrás. Sabe quando você não aguenta mais, que você está se arrastando ali? E meu pai falava assim, né? Quando eu estava quase desistindo de fazer alguma coisa, meu pai falava assim para mim, mais 40% de honra. Né? Jesus estava ali pela honra, pela compaixão, de fazer, apesar do cansaço, da luta, do calor, de tudo, fazer por aquelas almas ali. A Bíblia fala que tinha aproximadamente 5.000 pessoas seguindo Jesus. Isso sem contar mulheres e crianças, porque o censo, essas contagens de antigamente, não era levado em conta mulheres e crianças. Então, aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia fala assim que Jesus, quando viu essa multidão, já estavam horas seguindo ele, horas, dias. Só naquele dia eram horas, né? Porque já estavam dias seguindo Jesus. Com fome, com toda aquela necessidade, indo atrás do mestre, não querendo se separar daquilo. Sabe, Senhor, não quero sair da sua presença. Jesus olhou para aquilo e a Bíblia fala que o coração dele se encheu de compaixão. Se encheu de compaixão. E é tão interessante pensar que quando a gente pega esse se encheu-se de compaixão, e a gente estuda lá no original que foi escrito, a real tradução para isso seria condoeu-se por dentro. Se entristeceu, se machucou por dentro, se contorceu por dentro. Essa é a real tradução do que Jesus sentiu. Ele se doeu por dentro por ver os filhos dele sofrendo. E essa expressão ela é tão específica que ela é encontrada 6 vezes apenas nos evangelhos. 6 vezes. Essa expressão condoeu-se por dentro é encontrada. Algumas vezes, alguns escritores usaram essa expressão para falar de Jesus.
E outras vezes Jesus usou essa expressão para falar, para dar algum exemplo, falar em alguma parábola, alguma coisa assim. E as 3 vezes que Jesus usou essa palavra de se doer por dentro para falar para alguém que estava perto dele, foram em 3 ocasiões, eu anotei aqui para vocês. Quando ele contou aquela história lá do que o rei se compadeceu da dívida dos seus servos e decidiu quitar as dívidas do servo. Então ele falou que o rei se condoeu por dentro e decidiu quitar as dívidas. A outra vez que Jesus usou essa expressão foi quando o samaritano ele se compadeceu daquele judeu que estava morrendo na beira da estrada, abandonado ali para ser comido pelos animais, praticamente morto. Ele falou que aquele samaritano se compadeceu daquele judeu. E a terceira vez que Jesus usou essa mesma expressão, se condoeu por dentro, foi quando ele falou que o pai se compadeceu do filho pródigo, quando o filho pródigo voltou, retornou ao lar. Ele viu aquele filho mulambento, que tinha gastado todo o dinheiro da herança dele, mas todo sujo, fedido, magro, irreconhecível, mais envelhecido. O pai olhou para aquele filho e se doeu por dentro, abrindo os braços e falando: vem, vem que eu tô aqui. Enfim, por que eu tô falando dessa palavra, né? É porque realmente é uma palavra que não é à toa, é uma palavra especial. E foi justamente essa palavra que Mateus utilizou para escrever aqui, se referindo a Jesus estar cansado, dias mal dormidos, dias sem comer. Ele precisava de repouso e de retiro, mas as multidões ficavam seguindo, não tinha para onde ele ir. Às vezes ele ia para um lugar para descansar, a multidão descobria, e foi o que aconteceu aqui. Descobria onde Jesus estava e ia lá. Jesus tinha ido para descansar, ele estava em corpo humano. E, enfim, ele se compadeceu das dificuldades humanas. Só que o povo ali estava com fome. E o que os discípulos de Jesus fizeram? Que muitas vezes é o que a gente faz quando a gente está num problema, numa situação de superação. Muitas vezes a gente não inclui Deus nesse processo, ou seja, a gente não ora como deveria orar para a gente tomar as decisões corretas, para saber os caminhos que a gente tem que seguir, para saber o que pensar, o que falar, ter clareza para tomar decisões certas. Muitas vezes a gente não ora suficiente. E Jesus, os discípulos, na verdade, naquela situação ali, não precisariam orar. Jesus estava ali, né? Presencialmente. Era só ir lá e falar com Jesus. Só que eles não foram falar com Jesus, como muitas vezes a gente não vai. O que os discípulos fizeram? Eles fizeram um levantamento da comida e do dinheiro. Ah, esse povo tem que comer. Vamos ver o que tem, se o povo trouxe comida aqui pra gente fazer um racha aqui. Ou ver se o povo tem dinheiro pra gente fazer uma vaquinha. Qualquer coisa a gente pega o dinheiro aqui, vai lá numa venda ali na cidade, compra alguma coisa, distribui. E eles passaram o dia inteiro tentando resolver esses problemas, porque eles tinham essa função administrativa. Quando a gente assiste aquela série The Chosen, que agora tá no Netflix, que eu super recomendo, eu chorei quando assisti. The Chosen, depois eu posso escrever para vocês nos stories, como escreve para vocês procurarem. Fala da história de Jesus aqui na Terra e de uma forma muito humana. Eles conseguiram representar Jesus assim de uma forma muito amorosa, como ele é. E, enfim, acontece que os discípulos estavam tentando administrar aquela situação ali. Só que eles agiram por eles mesmos. Eles agiram, mas eles esqueceram de consultar quem sabia de todas as coisas. Só sei que horas, isso, série The Chosen, isso.
Eles estavam tentando resolver o problema ali, fazer o levantamento de comida, o levantamento de dinheiro, e estavam se atrapalhando, metendo os pés pelas mãos, no nosso português, né, correto de hoje. E quando eles viram, o dia já estava escurecendo. E daí eles pensam, quando o dia começou a escurecer, ficar escuro, o desespero começou a bater neles, e daí eles foram conversar com Jesus. Daí eles foram falar assim: mestre, o povo já está dias te seguindo sem comer, sem descansar. Eles estão, a gente já viu aqui, não temos recursos para todo mundo, eles vão morrer de fome, mandem eles embora. Eles usaram essa frase bem assim para Jesus: mandem eles embora. Como é fácil a gente mandar alguém embora, né? É muito fácil. Nas redes sociais hoje em dia, então, é muito fácil a gente mandar alguém embora. E foi que os discípulos tentaram fazer, depois de terem tentado solucionar um problema literalmente pelas forças deles unicamente. E sabe, aqui a gente vê 4 princípios para a gente solucionar os nossos problemas. Com essa história, a gente pega 4 princípios para a gente aplicar no nosso dia a dia hoje. Na situação que você está vivendo aí de superação que você precisa. Para mim, na situação que eu tô vivendo hoje. Sabe, quando eles foram conversar com Jesus e mandaram o povo ir embora, Jesus perguntou assim para os discípulos: o que eles têm? Você já viu, já fizeram algum levantamento? O que eles têm? E eles tinham feito o levantamento. Daí André, que era um discípulo próximo de Jesus, ele falou assim: olha, esse é o primeiro milagre, tá? Porque Jesus fez 2 milagres desse tipo. Então esse é o primeiro. Então nesse episódio, né, eles falaram assim para Jesus: olha, tem um rapazinho ali, um menino, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. André falou isso para Jesus. E quando Jesus falou isso, né, eles falaram isso para Jesus, Jesus falou assim: traga para mim aqui. Jesus estava cansado, com fome, tinha sido aconselhado a mandar o povo embora, mas ainda bem que ele se compadece pelos nossos problemas. Ele se dói por dentro de ver a gente sofrendo. Não importa qual problema, qual sofrimento, pode ser de ordem emocional, de saúde, de trabalho, de prosperidade, de desemprego, de querer dar um estudo melhor para o filho e não ver como. Qualquer situação, Deus se compadece. Jesus se compadece. Ele não deu a vida por você? Quem deu a vida por você por acaso não vai se compadecer do problema que você está vivendo nesse momento? A gente facilmente esquece dessas coisas, né? Mas eu falei para vocês que essa situação, desse problema, dessa superação que eles precisavam vivenciar ali, a gente tira ali 4 princípios para a solução de problemas. E o primeiro princípio que foi usado aqui, e a gente precisa começar a entender que Deus quer aplicar isso na nossa vida. O primeiro princípio é: Deus começa onde estamos e com o que temos. Agora, do jeito que você tá aí, no problema que você tem. Porque às vezes a gente pensa assim: nossa, mas daí se eu conseguir um emprego, mas daí se tal pessoa vir me pedir perdão,
Ah, mas daí, se eu melhorar a minha alimentação, mas daí... Não. Deus começa com o que temos e onde estamos. André, que era um discípulo, ele tinha encontrado um menino que tinha com ele 5 pães e 2 peixinhos. E ele estava disposto a dividir o lanche dele. Isso é um fato muito importante também. Só ele tinha ali, aquilo ali era ouro, né, naquele momento. Era ouro. Ninguém mais tinha nada. E fico imaginando a mãe dele quando preparou aquele lanchinho para ele ali, para ele levar. Ela talvez não tenha noção de que Deus estava abençoando ela ali, inspirou ela. Vou fazer isso aqui para o meu filho levar. Alguma bênção, alguma vida vai sair disso aqui, né? Mas ela ainda não teve noção, não tinha noção da magnitude, né? Do alcance que isso teria. E é interessante pensar que Deus utiliza, no meio do nosso problema, o que temos. Onde estamos? Anote aí. Parece impossível Deus resolver do jeito que tá. Ele é Deus. Deus começa a agir. Jesus começa a agir no nosso processo de superação de algo com o que temos, onde estamos, exatamente agora. O que você tem na tua mão aí hoje que você pode entregar para Jesus? Para mergulhar nesse processo de cura, de superação, de evolução. O segundo princípio que a gente tem aqui, um princípio de resolução de problemas, baseado nessa história, é entregar tudo o que temos nas mãos do Senhor. Falei para vocês, né, que André achou esse menininho que tinha essas comidas. Só que ele achou um menininho que estava disposto a dividir, a entregar tudo que tinha. Olha o risco. Olha o risco. E os pães e os peixinhos não começaram a se multiplicar lá na bolsinha dele, no paninho que ele tinha enrolado, na mochilinha dele. Os pães dele começaram a se multiplicar quando isso foi colocado nas mãos de Jesus. Ou seja, foi entregue tudo nas mãos de Jesus. O milagre se deu nas mãos de Jesus. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tudo certo aí, gente? Pra mim parece que deu uma travada aqui. Tudo certo? Coloque um joinha aí só pra eu saber se tá tudo bem. Parece que travou aqui. Acho que tá tudo bem, né? Primeiro princípio. Começar com o que temos. Segundo... sim. Obrigada, gente. Obrigada. É a vozinha de vocês falando quando vocês escrevem. Primeiro princípio. Começar com o que temos. Segundo princípio. Entregar tudo o que temos. Mas eu tô devastada emocionalmente. Eu preciso de uma cura, de um milagre, de superação. Tô tendo crises de ansiedade, tô tendo isso, tendo aquilo. Entrega teu coração do jeito que tá. Aqui, Senhor, tá aqui a minha vida. Toma meu corpo, meu espírito, minha mente, Pai. Tá aqui, é teu. Eu te entrego eu por completo, minha vida por completo, minha família por completo.
Tô num momento de crise. Socorro. Tá aqui, tá tudo. Terceiro princípio que a gente aprende com esse exemplo, né? Com essa história de Jesus ali, dele ter se compadecido da dor, do sofrimento dos filhinhos dele. É obedecer às ordens de Jesus. Quando a gente fala em obediência, principalmente para nós adultos maduros, que já vivemos bastante, que sabemos da vida, quando a gente fala de obediência, não é fácil. Não é fácil falar de obediência, de seguir o que Deus está ensinando aqui na Bíblia. Não é fácil. Quem falar que é fácil, não está sendo 100% sincero. Não é fácil. Isso é uma coisa que a gente precisa buscar constantemente. Constantemente. Isso requer um coração humilde. Isso requer um coração humilde. Abrir mão da nossa arrogância, do nosso saber, que a gente sabe tudo, a gente já viveu bastante, que já sabemos a receita da vida. Isso envolve abrir mão de muita coisa. E quando a gente ensina os nossos filhos a nos obedecerem, por amor, por dor, seja lá como a gente está ensinando, que isso, né? O como também é extremamente importante aqui, mas é como eles vão obedecer Deus no futuro também. Cabe para nós aqui essa reflexão. A partir do momento que Jesus falou assim, né, para eles se assentarem, eles se assentaram. E os discípulos começaram a distribuir os pãezinhos e os peixinhos. Quando eles estavam assentados, ou seja, eles tinham obedecido, eles descobriram que havia comida suficiente para todo mundo. Porque naquele alvoroço, não precisa de muita imaginação para a gente conseguir imaginar uma multidão com fome, naquele calor todo suado, com criança, gente chorando, gente que se machucou, gente isso, gente aquilo. Não precisa de muita imaginação pra gente imaginar aquela situação. Só que naquele calor, naquele cansaço, eles, tá bom, vamos sentar. Quando eles sentaram e começou a ser distribuído, eles perceberam que aquele alimento seria o suficiente para todo mundo. Uma outra lição que a gente tira aqui também é que você e eu, que temos um pouquinho mais de conhecimento da Bíblia, de Deus, do que as pessoas que a gente encontra na vida, no nosso dia a dia, você pode achar que você não sabe nada. Você sempre vai encontrar pessoas sedentas, pessoas que sabem muito menos do que você. Todo dia você encontra alguém que sabe menos. Ah, Fran, mas eu... E quando a gente se coloca num papel de discípulo de Jesus, a gente entende que nós somos distribuidores de bênção e não produtores. Quem produz a bênção é Deus. Nós apenas distribuímos. Olha só. Como você tem distribuído, né? Ai, tem tantas formas, eu não sei como. Tô sem dinheiro, tô desempregada. Tem tantas formas. Tantas formas de distribuir. Tempo. Eu fiz muito tempo trabalhos assim, principalmente asilos, e o curso de psicologia oferece muitos estágios, né, em instituições assim. E quando a gente entendia que quando a gente vai em orfanato, quando a gente vai em asilo fazer esses trabalhos,
o que eles mais querem é tempo, é atenção. É claro que eles precisam de comida, de um desodorante, de um sabonete diferente, de um shampoozinho. Tem aquele projeto que as mulheres arrecadam bolsas usadas, bolsas que a gente quase não usa mais, e a gente enche cada bolsa, faz um kit. Dentro dessa bolsa que a gente não usa, a gente põe um shampoo, um condicionador, um sabonete, um desodorante, um hidratante. Coisas que para nós é tão básico. E essas pessoas ali estão quanto tempo sem ver um hidratante da Vene, simples, né? Enfim, tem muitas maneiras. Vocês apertando esse aviãozinho é uma maneira. Semana passada, na sexta-feira que eu fiz a live com vocês aqui, que eu tava em viagem, que eu tava na estrada, que eu parei o carro, quando a gente fecha a live, aparece quantas pessoas entraram na live, porque toda hora fica entrando e saindo, né? Quando eu fechei, eu vi que 28 pessoas entraram na live. 28 pessoas. De 16 mil seguidores, o Instagram levar para 28 pessoas, ou pouco mais do que isso, né? Eu fico pensando assim, meu Deus, a tua mensagem precisa chegar. O que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer para chegar? Enfim, são os percalços do lado de cá. Então, o primeiro princípio de resolução de problemas que eu falei para vocês é o começar com o que temos, porque Deus vai agir no que temos e onde estamos, como estamos, agora. Do jeito que a gente tá, porque às vezes a gente pensa, né? Quando fizer uma faculdade. Não, é agora. Do jeito que tá. O segundo princípio é entregar tudo para Ele. E o segundo princípio é entregar tudo para Ele. O terceiro princípio é obedecer. Filho, não vai por esse caminho. Não aceita essa proposta de emprego. Por mais que você esteja achando que você vai passar fome, esse emprego aqui não combina com os seus valores. Olha que prova de fé. Mas eu tenho que pôr pão na mesa, meu filho precisa de leite. Quem sou eu? Que momento que eu estou para recusar um emprego? E Deus fala, filho, esse emprego não. Espera mais um dia, espera mais um pouquinho, você não vai passar fome com a tua família. Esse emprego vai te levar para caminhos maus. E a gente tá ali, a gente tá vendo ali o nosso filho pedir um iogurte no mercado e a gente não consegue comprar. Obedecer. E como é que a gente sabe que a gente está obedecendo? Jesus vai falar aqui, ó. Vai ficar impressionando, incomodando, entre aspas. E quando a gente sente paz, não. Por mais que eu esteja precisando de trabalho, de dinheiro, eu não vou aceitar isso aqui, porque isso aqui é sujo, provavelmente vai dar problema. Eu vou confiar que Deus... Daí quando você decide, apesar do risco, do perigo, né, assim, de tua família passar fome, você sente que aquela outra decisão te traz paz. Não, é isso mesmo. Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai prover. Quando você sente aquela paz, é Deus te falando e você segue, você obedece, vai por esse caminho. Isso é muito na prática, gente. É assim, esmiuçado pra gente saber o que fazer. E o quarto princípio, né? O quarto princípio aqui para as resoluções de problemas que a gente aprende com essa história seria o conservar os resultados. Tudo que Deus te dá é algo abençoado. O teu carro, a tua casa, os teus móveis, tudo que foi conquistado de uma maneira lícita, honesta, com suor do trabalho, com sangue do trabalho, é algo que foi abençoado por Deus. E se você está farto daquilo,
se aquilo não te serve mais, se está sobrando algo, se você tem um colchão sobrando, um guarda-roupa, uma cômoda, panelas, que não tem mais lugar onde guardar tanta panela embaixo da pia. Conserve as bênçãos que o Senhor te deu. Como? Distribuindo. Aquilo ali continua sendo bênção. E parado, ele perde a serventia. Por que você está falando isso, Fran? O que isso tem a ver com a história? A Bíblia fala aqui que depois do povo ter comido e se fartado, ainda havia 12 cestos cheios de comida. E o que Jesus falou quando viu aquilo? Recolham e guardem, para que nada se perca. O Criador do Universo, que poderia fazer outro milagre daquele ali de novo, não poderia fazer um outro milagre? Se estragasse, se perdesse. O que Jesus ensina aqui pra gente? Aqueles pães ali eram bênção. Aqueles peixinhos era milagre. E como a gente tem tratado, com que respeito? Não é amor aos nossos bens, amor às nossas, né? É respeito, é temor. Poxa, tá bom, eu não quero mais, não me serve mais. Já que meu guarda-roupa tá com tanta roupa aqui que eu não uso, tá parado. Eu vou fazer uma sacola e vou abençoar a vida de alguém com isso daqui, para que isso aqui não se perca. E assim a gente vive uma vida de distribuidor e não de produtor, né? Porque é isso que nós somos. Eu fico imaginando o espanto da mãe daquele menino quando ele chegou. Não sei se ela estava lá ou não, né? Se ela estava também, mas eu fico imaginando assim, ele chegando em casa e contando para a mãe dele: mãe, você não vai acreditar. Sabe o Messias que eu fui ver e você me preparou aquele lanchinho? Ele usou esse teu lanche, mãe, feito pelas suas mãos, para abençoar multidões. Né? E imagina o sentimento dela: poxa, Deus usou minhas mãos, algo tão simples, tão banal, que às vezes a gente não valoriza e Deus usou. Ela deve ter ficado feliz de alguma forma, ter contribuído com a obra do Senhor. E eu fico pensando, no dia seguinte que tudo isso aconteceu, Jesus fez um sermão. Logo no dia seguinte já estava escurecendo, né, que nem eu falei para vocês, já estava escurecendo. E no outro dia Jesus fez um sermão. E lá no livro de João, nos Evangelhos, quando João relatou, né, falou sobre esse sermão, ele intitulou esse sermão de Jesus do dia seguinte de Pão da Vida. Pão da Vida. Olha que lindo isso. Ou seja, o que eles tinham vivido um dia atrás era um sermão prático. Era a prática da teoria que ele iria passar. Geralmente na faculdade, quando a gente estuda, a gente primeiro aprende a teoria e depois a prática, né? Depois a gente está preparado para ir para a prática. Mas ele era o Senhor. Ele simplesmente ofereceu a prática, o pão da vida. Sabe, eu falei para vocês que a gente tinha 4 soluções, né? Sobre 4 princípios, né? 4 passos de solução para a superação do nosso problema, da nossa situação no dia de hoje. Só que para a gente fechar nossa mensagem com chave de ouro, eu vou dar mais um passo para a tua superação. Eu não, né? Que a Bíblia nos oferece, e eu sinto que o Espírito Santo está me comovendo aqui para falar. A gente falou tanto de alimento, de pão, e
E não é à toa que Jesus fala que Ele é o pão da vida. Quem vir a mim não terá fome, não terá sede. Ele é o pão vivo. E somente Ele pode saciar a nossa fome espiritual. Quando a gente vai nessa fonte, nesse desespero de sede, desse problema que a gente está vivendo, que a gente está superando, a gente vai para a fonte. O mundo tenta saciar essa fome com muitos substitutos. Muitos substitutos. E não tem problema a gente viajar, não tem problema a gente trabalhar, querer ter um conforto, não tem problema a gente sair com amigos, não é isso a questão. Eu acho que Deus, Ele é um Deus de equilíbrio, né? Ele quer ver a gente feliz, tudo que é bom, tudo que é louvável, né? Tudo que é de respeito, nisso pensai. E o problema é quando a gente tenta colocar essas coisas para substituir esses vazios dentro da gente. E não é só um problema, né? É até uma utopia, não vai preencher. Esse buraco, essa fome espiritual da nossa vida só é preenchido com o pão da vida, que é Jesus. Amém? Que essa mensagem encha o teu coração no dia de hoje, te encha para essa semana. Falta mais 3 encontros. E nesses 3 encontros a gente vai trabalhar as histórias de Jesus. O que Jesus, como que ele solucionou problemas, como que ele ensinou os filhos dele a superarem situações. Porque o problema principal ele já resolveu. Ele veio aqui, resolveu o problema do pecado e já nos ofereceu salvação. A graça chegou e já fomos salvos. E o dia a dia que a gente vive aqui? Com fome, cansados. Assim como essas pessoas ali que estavam seguindo ele, dia após dia, sem dormir, sem comer e sem deixar Jesus comer e dormir. E ele olhou e o íntimo dele se compadeceu. Ele se doeu por dentro. E hoje ele olha para você e ele também se dói. Daí ele vê a Maria, a Sandra, a Cris, o Caio, Murilo, o Wagner. Ele vê todo mundo aqui. Com sede, com fome. E ele fala, vem. Aplica isso na tua vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar, povo amado? Santo Deus, humildemente, Pai, erguemos o nosso pensamento a Ti, elevamos a nossa mente aos céus e pedimos que o Teu Santo Espírito interceda. Leve a nossa oração ao Teu trono, diante do Teu trono de uma forma que não seja ofensiva, porque o Senhor sabe todas as nossas intenções, os nossos pecados, as nossas falhas. Que o Teu Santo Espírito traduza essa mensagem, essa oração, com gemidos inexprimíveis, de uma forma santa, pura. O Senhor sabe que vem no fundo da nossa alma, qual que é o nosso maior problema, nossa maior dificuldade. E viemos pedir, Pai, agora humildemente, que o Senhor aponte soluções, que de uma forma especial o Senhor nos ensine a entregar tudo nas suas mãos, que o Senhor nos ensine que o Senhor quer começar aqui agora com o que temos.
Que o Senhor nos ensine a reconhecer o caminho, as decisões que a gente precisa tomar para não atrapalhar o teu fazer na nossa vida. O Senhor está trabalhando na solução dos nossos problemas. E muitas vezes a gente atrapalha. A gente fica ali que nem baratinha tonta, correndo de um lado para o outro, tentando solucionar as coisas sem pedir a tua direção, assim como os discípulos fizeram. A intenção é boa, mas a gente vai quebrar a cabeça e o Senhor sabe disso. Que a sua misericórdia nos alcance nesse dia, que a certeza de que o Senhor está agindo inunde o nosso coração, inunde o coração e a casa de cada pessoa que está assistindo, que vai assistir essa mensagem, Pai. Que a esperança que vem através do seu nome, do sacrifício do teu Santo Filho, nos encha de tal forma que as nossas superações, os nossos problemas fiquem pequenininhos diante do teu tamanho. Oramos unicamente pelos méritos do teu Santo Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Me cura, me cura. Ele vai curar. Ele vai curar. Vamos começar a agir hoje. Hoje. Ele cura a gente no caminho. Amém? Beijo no coração de todos vocês, viu? Que a paz do Senhor encha aí teu coraçãozinho. Sacie a sede, a fome, o cansaço. Até amanhã. Amanhã, mensagem 28. Tá acabando nossa série, tá bom? Que o Senhor nos encha dele. Amém. Daqui a pouco essa mensagem tá lá no YouTube. Beijo no coração. Até amanhã. Até amanhã, povo do Senhor Jesus.